Falar agora sobre o desemprego. Segundo dados do IBGE, a parcela de trabalhadores em busca de vagas há 2 anos ou mais cresceu na passagem entre o primeiro e o segundo trimestre do ano e já está em 21,7%. Com o desemprego em alta e o país em crise, conseguir uma vaga fica cada vez mais difícil. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o consultor de carreiras, Emerson Wesley Dias, que é diretor de liderança e gestão de pessoas da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, ANEFAC. Ele é autor do livro O Inédito Viável. Emerson, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo jóia. Emerson, os dados são assustadores, né? 1 em cada 5 desempregados está há 2 anos sem trabalho. Como não desanimar na busca por uma vaga, hein? Essa é a grande resposta que as pessoas estão, principalmente essa quantidade enorme de pessoas está buscando, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, né? Que nessas horas que você pensa que não tem uma resposta, é que surge a criatividade, né? Acho que a falta de recursos, a falta de tempo, a falta de dinheiro, muitas vezes ela é um insumo necessário para despertar a criatividade. E nesse momento, o que a gente precisa é, de fato, né, despertar a criatividade, né? Se não deu no caminho do norte, tenta o caminho do sul, se não deu o caminho do leste, tenta do oeste, mas não pode parar, né? Tem que continuar tentando, continuar caminhando, e acho que o grande ponto a se pensar é que no momento de crise não é necessariamente só culpa do trabalhador, né? Só culpa do profissional. É uma situação generalizada, então quer dizer, não adianta também a pessoa se culpar, né? Tem que entender que é um momento ruim, ruim para muita gente, então eu sou parte dessa muita gente, né? Então acho que nunca pode você pensar que a responsabilidade é só sua. Neste momento especificamente, é uma questão do coletivo, né? Então acho que isso já dá um pouco de conforto e, mesmo que tenha esse conforto, que é uma questão do coletivo, não pode parar. Tem que ficar tentando, né? Se não foi para o norte, vai para o sul, se não foi para o leste, vai para o oeste. E aí, nesse caso, né, que é importante não desanimar, principalmente para o emocional, acaba muitas vezes o tempo desempregado, aumenta a frustração também, abala a pessoa emocionalmente, mas é preciso voltar ao mercado de trabalho. E aí, qual o caminho? O que fazer para tentar manter a cabeça em ordem e buscar outra vaga, uma outra recolocação no mercado de trabalho? Sim. Eu penso o seguinte, você nunca pode, como você colocou, né, deixar ele ficar com a cabeça vaga, né? Você tem que estar sempre se ocupando. Então, por exemplo, o que eu tenho recomendado, né? Olha, dedica aí 2, 3 vezes por semana a você tomar café com alguma pessoa que você conhece, um ex-colega de trabalho, um ex-vizinho, enfim, pessoas que há algum tempo você já não vê, né? Hoje em dia, com rede social, é bastante fácil você achar as pessoas. Então, tenta estabelecer um cronograma de cafés, né? Eu não gosto de café. Então, tenta marcar um cronograma de almoço, de repente, ou um café da tarde, alguma coisa assim, né? Mas tenta criar um cronograma de visitas, para que você saia de casa, para que você vá encontrar pessoas, para que você vá conversar. Muitas vezes, nessas conversas, surgem algumas oportunidades interessantes. O outro conselho que eu coloco é fazer trabalho voluntário, né? Muitas vezes a pessoa fala, não, mas eu não vou ganhar nada e tal. Mas olha só, eu conheço 2 pessoas que fazendo trabalho voluntários conseguiram recolocação, né? Uma situação até bastante interessante de um rapaz que foi fazer voluntariado numa igreja e ele conseguiu organizar lá as contas da igreja, né? Fez um trabalho bastante interessante na parte administrativa. E olha que interessante, uma senhora que era lá do conselho da igreja, um filho dela tinha uma empresa, precisava de alguém que conseguisse, né, organizar um pouco da parte burocrática, e ela recomendou fortemente essa pessoa, né? E esse cara hoje está empregado. Olha só, ele foi para o voluntariado, fez um trabalho, se ocupou, e a partir desse trabalho que ele fez foi reconhecido, ele voltou para o mercado de trabalho. Então, eu acho que 2 dicas fundamentais, né? Primeiro, estabeleça um cronograma de visitas para você conversar com as pessoas e se ocupar durante a semana. E depois você pode pensar voluntariado, né? Você pode pensar, inclusive, no voluntariado dentro do seu condomínio, né? Lá no seu prédio, no seu condomínio. De repente, você pode ir lá ajudar o zelador a desenvolver algumas soluções que o prédio está precisando, né? De repente,
ajudar lá no controle de obra, coisas do tipo. Ou seja, ocupe-se, mesmo que isso não gera remuneração, mas gera ocupação. E ao fato de estar ocupado, podem surgir novas oportunidades, né? Porque a oportunidade não virá dentro da sua casa, mas se você for à rua, mais aumenta a sua chance de encontrar uma recolocação. E na hora da entrevista, né? As pessoas normalmente sempre ficam preocupadas ou já tem uma resposta pronta na hora do recrutamento. E uma das dúvidas mais frequentes é para responder aquela pergunta, que é quando o recrutador pergunta na entrevista para o candidato qual é o seu principal defeito. E muita gente acaba indo com a resposta pronta, dizendo que o maior defeito é ser perfeccionista, ser muito dedicado ao trabalho. Existe uma resposta certa? Olha, eu acredito que não existe uma resposta certa. Eu acredito que essas respostas prontas, combinadas, elas ficam piores do que até o improviso, principalmente nessa pergunta específica, né, de qual é o seu defeito. As pessoas já vêm muito treinadas, então dá uma sensação meio de uma robotização, né, não é uma questão natural. Eu acho que você tem que ser natural, né, em responder essa pergunta, mas o mais interessante não é você treinar a resposta. O mais interessante é você pensar qual é de fato o seu defeito, né? Porque todos nós temos, né? Todos nós temos defeitos, assim como todos nós temos qualidades. Até porque se todos nós fôssemos iguais, não haveria o que compartilhar, não é mesmo? É só porque a gente é diferente que a gente cresce e evolui. Então, eu acho que você tem que primeiro entender de fato qual é o seu defeito. E a partir do momento que você entende, fica uma resposta natural, né? Não dá para padronizar esse tipo de resposta. O conselho que eu sempre dou é o seguinte: já que você será perguntado, que tal você se autoexaminar e der uma resposta verdadeira, né? Não tem medo, não tem que ter medo de dizer qual é o defeito. Você simplesmente precisa contar ele de forma natural e não robotizada. Normalmente muita gente às vezes não conhece os próprios defeitos, né? Por exemplo, muita gente inclusive que tem um grau de inteligência emocional acaba ficando na dúvida de como responder isso e não perder ali a vaga, sendo muito sincero, por exemplo. E aí, por isso que é importante saber, né, como se comportar e se preparar para esse tipo de pergunta. Sim. Como é que a pessoa deve se comportar nessa hora? Como é que se faz esse autoconhecimento? Eu acredito assim, você precisa se observar, né, e se observar com discernimento, né, de compreender. Não é possível, se a sua esposa, seu marido, seu companheiro, sua companheira, seu filho, seu vizinho, se muitas pessoas comentam alguma coisa sobre você, pode ser um grande indício de que seja de fato esse seu defeito, né? Eu acho que não vale a pena você ficar pensando que todo mundo está errado e só você está certo, né? Quando pessoas que principalmente nem se conhecem te dão, mesmo que de forma indireta, um feedback, eu acho que vale a pena você pensar sobre isso. E que não é um problema, porque como eu falei, ninguém é perfeito, todos nós temos defeitos. Agora, como é que você responde isso? Bom, se eu conheço, fica fácil, porque aí eu falo naturalmente, e claro que eu preciso colocar isso de uma forma que não assuste, né, o entrevistador. Eu preciso dizer, olha, meu defeito é este, né, as pessoas já me disseram isso, mas isso não compromete, por exemplo, o exercício das minhas funções, né, porque sabendo disso, ou seja, tendo consciência de que eu sou assim, eu não me deixo entrar nessas situações muito facilmente. Então, essa seria uma linha de resposta, mas aí a pessoa precisa colocar o conteúdo, né, preencher o conteúdo com aquilo que é o defeito dela. Com relação à sua outra pergunta, que é como é que eu descubro o meu defeito, se eu não consigo prestar atenção no que os outros me falam, talvez valha a pena eu procurar um profissional, né? Talvez valha a pena procurar um profissional para fazer, eventualmente, algum tipo de assessment. O que é um assessment? É um diagnóstico, né? Você falava aí de inteligência emocional. A gente tem, na consultoria de carreira, um diagnóstico de inteligência emocional. Então, com esse diagnóstico, mesmo que a pessoa não saiba, o diagnóstico revela. Então, eu consigo ter essa visão sobre mim mesmo. Então, acho que o autoexame, mas se eu não tenho condições ou eu nem diria competência, eu diria consciência, né, desse meu defeito, se eu não consigo capturar isso através do feedback alheio, vale a pena eu procurar um profissional para que esse profissional, ao fazer algum tipo de exame, consiga me colocar essas questões, né. É um olhar para o espelho, mas geralmente, né, as pessoas, às vezes, por uma questão muito narcisística, né, se acham mais belas do que são de fato, né? Mas não é feio ter defeito, todo mundo tem. Acho que o importante é você ter serenidade para lidar com ele e saber que esse defeito não vai atrapalhar o seu trabalho, né? Pelo contrário, tendo consciência, eu consigo buscar cada vez melhorá-lo.
Agora, aqui no Brasil, normalmente as empresas dão um retorno para o candidato, que é muito comum lá fora, quando você é recusado para uma vaga, receber a ligação e o motivo pelo qual você não foi escolhido. Isso mudou? As pessoas sabem por que não foram escolhidas para aquela vaga? De uma forma geral, não, né? De uma forma geral, não sabem. Isso é uma questão que as empresas precisam resolver. Elas não dão o retorno, né? Muitas vezes a própria burocracia interna da organização, a pessoa que deveria dar o feedback está viajando, não está na empresa, e passa para outra pessoa dar o feedback quando dá o feedback. Muitas vezes o feedback não é verdadeiro, né? Muitas vezes você enxergou questões na pessoa, mas aí você não conta para ela o porquê. Esses dias eu estava num debate, a pessoa disse que tinha um teste sobre saber se a pessoa era bom caráter, tinha indícios de bom caráter ou não, né? E eu questionei muito fortemente esse tipo de teste, né? Como é que você percebe isso, caráter através de um teste, né? Um pouco, do meu ponto de vista do conhecimento científico, um pouco absurdo. E você imagina se a empresa, eu fiz até essa pergunta, né? Mas você daria o feedback para a pessoa que ele não foi contratado porque ele não passou no teste de caráter? E a pessoa, não, claro que não. Eu falei, então para que se aplica, né, esse tipo de teste, né? Eu acho que até é uma questão discriminatória. Mas é um problema, assim, as empresas não dão feedback, muitas vezes dizem que vão resolver a questão em poucos dias e demoram muitos dias, a pessoa fica naquela ansiedade muito grande. Dependendo da função, né, se é uma função menos nível gerencial, executiva, o volume de candidatos é muito grande, então as empresas acabam também não dando um retorno para essas pessoas. Eu acredito que isso é um ponto que as empresas precisam investir, até para corroborar a imagem que as empresas vendem desse conceito de sustentabilidade, né, de integração das pessoas, de valores. Eu acho que isso se revela na prática, não só no discurso. Então, se eu tenho valores fortes, né, de transparência, né, de trato com pessoas, eu preciso aprender a dar retorno para as pessoas. Agora, é claro que também não é só responsabilidade das empresas, porque muitas vezes o candidato às vezes não acredita, né? Ele recebe um feedback que é verdadeiro, mas ele não acredita, né? Ele diz, eu fui não compreendido, né? Eu sou um incompreendido pela sociedade. Então tem essas questões aí que são inerentes, né, às relações sociais, que sempre tiveram aí alguns pontos de atrito. Mas é claro que as empresas têm, acho que, uma condição melhor e uma estrutura melhor para poder dar esse tipo de retorno para as pessoas. Aí, se as pessoas vão acreditar ou não, já é uma questão mais pessoal, né? E às vezes, muitas vezes, isso acaba causando uma grande mágoa também, né? Quando a pessoa recebe um feedback que é verdadeiro, mas ela não tem capacidade, ou como você falou, inteligência emocional para suportar, muitas vezes acaba criando um grande trauma, né? Então, eu acho que é uma questão bem delicada. Mas eu sou favorável de que as empresas deem feedback de forma justa, de forma verdadeira, e que os indivíduos, né, trabalhem, eu chamo isso de musculação psíquica, né? A gente precisa desenvolver musculatura psíquica para aguentar os trancos da vida. Não é porque eu recebi um feedback negativo, né, e que talvez tenha sido injusto, ou até foi justo, que a minha vida acabou, né? Eu acho que você tem que tomar isso como aprendizagem, né, para você melhorar. Eu acho que isso fortalece, né, fortalece essa musculatura psíquica dos indivíduos, né? A gente vive numa sociedade hoje um pouco fragilizada, né, e com essas questões mais emocionais. Então, acho que a gente acaba não desenvolvendo tanto quando a gente só recebe elogios, né? É verdade, imagina que para o candidato também, até o ajuda a se esforçar para corrigir, por exemplo, aquela suposta falha, né, pelo menos vista pela empresa, no perfil que ela buscava pelo menos, para uma próxima entrevista de emprego, né, quando falta transparência fica difícil, sabe, o motivo pelo qual você não foi escolhido, né, uma disputa. Correto, né, e é perigoso, né, veja, a pessoa às vezes, a pessoa tem lá vamos chamar de defeito, né? A pessoa tem um defeito que é visível, né? Eu percebi isso na entrevista. E aí eu não dou esse feedback para a pessoa. Essa pessoa vai continuar fazendo esse mesmo erro nas próximas entrevistas, né? E ela vai ficando de escanteio aí, como dizem, né, nos processos seletivos. Ao passo que se eu simplesmente desse um feedback, por mais que fosse duro ela ouvir, ela teria consciência disso e traria, né? De fato, a palavra consciência, né, concilia, né, concentro, ou seja, estar no centro. Porque no centro eu estou vendo todos os lados, né? Então ter consciência é isso, é ter a amplitude de visão sobre mim mesmo. Então se eu tenho essa amplitude de visão sobre mim mesmo, fica fácil eu melhorar. Muitas vezes as pessoas não melhoram porque não sabem que precisam melhorar, né? Isso a gente faz com o feedback. Para passar muito tempo buscando trabalho, né, sem sucesso, como o IBGE mostrou que as pessoas hoje levam mais tempo,
isso compromete lá, dificulta, por exemplo, uma pessoa ficou parada 2 anos e busca recolocação no mercado de trabalho. O fato dela ter ficado parada tanto tempo, isso depõe contra ela numa entrevista de emprego ou não? Já que é uma realidade do país, né? Já que 1 em cada 5 desempregados está 2 anos, pelo menos, é um dado assustador, né? Correto. Mas veja que você tem várias formas, né, de dizer isso, né? Eu posso simplesmente elencar no meu currículo que meu último emprego foi há 2 anos atrás, eu estou no momento desempregado, como eu posso dizer o seguinte: foi há 2 anos atrás e eu já fiz X entrevistas, já falei com X empresas, eu já fiz eventualmente, hoje é uma coisa que é muito fácil e as pessoas acabam desperdiçando, né? Cursos online, por exemplo. Claro que tem muita porcaria por aí, mas se você filtrar bem, as grandes universidades têm cursos muito bons, gratuitos e online. Então eu posso lá pegar inclusive certificados, né? Harvard tem um programa que você faz gratuito e se você quiser o certificado você paga. Mas veja que interessante, eu posso colocar isso no meu currículo, que nesse período que eu estive desempregado, eu participei de tais processos seletivos, eu fiz tais cursos, e aí eu digo para ele, olha, a questão não foi só do meu lado, o mercado todo estava ruim e o entrevistador vai saber que isso é verdade, né? Então, eu posso contar essa história de uma forma que me ajuda ou que prejudica. Eu preciso saber contar essa história, e saber contar essa história com fatos reais, né? Eu passei, eu não passei, eu fui até a fase X, fui reprovado no teste de inglês, fui na dinâmica de grupo, enfim, mas eu tenho uma história para contar. Essa história para contar vale muito na entrevista. Ela é muito melhor você contar uma história que você teve tentativas e não conseguiu sucesso do que você contar que você não tentou. Então, acho que isso conta muito a favor das pessoas que, de fato, estão usando aquilo que eu estava falando no começo da entrevista, né? A criatividade. Quando eu não tenho tempo, quando eu não tenho recurso, né? Quando eu não tenho dinheiro, eu sou obrigado a encontrar criatividade. E a criatividade é isso, né? O que eu posso fazer para me ocupar, para mostrar que eu estou fazendo a minha parte? E aí eu tenho uma série de coisas, né? Eu posso fazer voluntariado, eu posso organizar um cronograma de estudos, eu posso fazer visitas para ex-colegas, ou seja, eu posso construir uma narrativa que me ajuda numa entrevista, né, e que com certeza vai contar pontos, porque o mercado é igual para todos. Mas aqueles que buscam, né, um pouco mais que os outros, de fato, vão sair na frente. E sempre falar, né, com os amigos, ex-colegas de trabalho que está em busca, né, que muitas vezes a pessoa fica tão abalada que ela acaba se retraindo, se distanciando das pessoas no momento em que ela mais precisa, né, ter esse contato com o mercado. Isso é um fato real, né? Muitas vezes as pessoas até elas têm um certo medo, né, de falar que estão desempregadas. A gente até cria uns nomes diferentes, né? Estou em processo de transição, estou buscando recolocação, mas na realidade eu estou desempregado. Então eu acho que se você for de peito aberto, né, e assumir a condição de que de fato estou, eu acho que mostra até uma humildade, né? E as pessoas gostam de ajudar. Quando as pessoas se mostram humildes, as pessoas ajudam. Quando as pessoas se mostram muito arrogantes, né, não reconhecendo a situação, fica mais difícil a gente ajudar. Então, como você colocou, tem que contar, tem que falar, né, tem que ir lá no churrasco que o teu cunhado promoveu, quando todo mundo perguntar o que você faz da vida, você fala, cara, estou procurando emprego, você não tem uma vaga para me indicar, né? Até contando isso com um lado de bom humor, né, até uma forma de você conseguir esticar uma conversa, né? Ah, mas o que você faz da vida, onde você trabalhou? Eu fiz tal coisa, trabalhei num projeto assim, assado, mas você sabe, o mercado mudou e tal, porque isso vai trazer na mente da pessoa que está perguntando já um mapeamento, né? Nossa, eu conheço uma pessoa que trabalhou nessa empresa, eu conheço alguém que trabalha com esse tipo de trabalho nesse mercado, então já começa a criar esse mapa de oportunidades, né? E isso pode ajudar nessa recolocação. Eu acho que assumir a situação, ela não é não degrina a imagem de ninguém, e não deve ser mascarado. Acho que você tem que ir de peito aberto, colocar a situação, né, porque aí as pessoas de fato vão te ajudar, né? E é a situação real, né? Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, né? É uma situação real, estou vivendo essa situação, né? Muitas vezes, quando você conversa sobre essas coisas de forma aberta, o seu interlocutor também já passou por isso, então ele sabe a dor que é, e olha aí de novo, criando gancho, né? Criando uma conexão para você desenvolver um novo contato e conseguir uma ajuda, né? Então você acha uma dor comum, né? O cara sabe, o cara que é responsável por uma família que está desempregada há 1 ano,
e ele, por exemplo, conversa com alguém que há 5 anos atrás passou por isso, essa pessoa conhece a dor dessa pessoa. Então, ela com certeza vai se dispor a ajudar, né? Eu acho que não pode colocar máscara nesse momento. Tem que assumir, ser humilde e continuar caminhando, continuar buscando. E talvez até outro segmento, uma outra carreira, né? Porque muitas vezes a pessoa persiste naquele mercado, naquele setor, naquele nicho, né, que sempre atuou e perde a oportunidade de buscar outras áreas, né? E ser feliz também fazendo outra coisa, aprendendo outra coisa. E muitas vezes você descobre, né? É uma área que você não conhecia e você cai nessa área por uma necessidade e você acaba gostando dela, né? Não é raro você encontrar pessoas que deram um passo para trás, mas que depois se revelaram 5, 6 passos para frente, né? Porque a pessoa aproveitou aquela oportunidade. Exemplo, né? A pessoa era diretor de uma multinacional, aí perdeu o emprego, não consegue mais um emprego de diretor na multinacional. Aí ele vai ser gerente de uma empresa lá, de uma empresa de pequeno porte, né? Trabalha exatamente com o dono, e ele consegue trazer várias técnicas, várias ferramentas, muito do network, né? Ele consegue aportar nessa empresa, essa empresa cresce e ele acaba virando sócio dessa empresa. Claro que eu estou colocando aqui uma situação hipotética, mas se você procurar, tem muito caso assim, né? E aí a pessoa acaba se descobrindo. Fala, nossa, eu perdi tanto tempo numa empresa multinacional como diretor, né? Sustentando lá a minha posição, e hoje aqui eu estou muito mais direto no negócio, faço as coisas de uma forma com muito mais autonomia, né? Que você não tem nas empresas multinacionais. Então as pessoas acabam descobrindo, né? Outras possibilidades. E também você pode pensar o seguinte, olha, eu vou fazer aqui a gente chama de downgrade, né? Vou dar um passo para baixo na minha carreira, na minha posição, mas quando o mercado voltar, eu tento buscar uma nova posição. Porque você pode trabalhar como sendo, né, uma atividade temporária, né? Você não precisa estar dentro da sua cabeça acreditando que aquilo é para sempre. Você pode pensar que aquilo é uma fase e que quando o mercado melhorar, você vai voltar. E olha aí, quando você coloca isso na sua cabeça, é diferente do que você está achando que, né, jamais o mercado vai voltar e jamais eu vou voltar a ter o que eu tinha antes. É muito diferente você pensar dessa forma, porque se você pensa de uma maneira positiva, é claro que as suas atitudes vão ser melhores, né? Você vai encarar tudo aquilo como desafio e não como castigo, né? E encarar os problemas como desafio e não como castigo é muito mais revigorante para o ser humano, né? Verdade. Emerson, muitíssimo obrigada, viu, pelas dicas, pela conversa aqui, importantíssima, né, no momento em que a gente tem aí milhões de desempregados em busca de uma vaga, uma recolocação no mercado de trabalho. Muito bom ouvir essas dicas. Obrigada mais uma vez pela entrevista. Um bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço. Sempre é um privilégio falar com vocês. Eu conversei com o consultor de carreiras Emerson Wesley Dias, que é diretor de liderança e gestão de pessoas da ANEFAC, que é a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Ele também é autor do livro O Inédito Viável.